Olá, eu sou o Vanderlei Vilela dos Santos, aluno do curso de Ciências Biológicas e meu polo é Alto Araguaia, né? E para a disciplina de Fundamento da Educação 1, o seminário nós escolhemos falar sobre política e educação. Primeiramente, podemos dizer que na antiguidade a política não era vista como um privilégio, né, mas como um dever ligado à cidadania. Dessa forma, podemos concluir que a forma de governo era aristocrática, né? Ou seja, o governo era formado pelos melhores. A pessoa, né, quem tinha formação melhor, né, formação intelectual, as pessoas mais ricas, os mais influentes na sociedade. Né? Então, dessa forma, não era bem uma democracia, mas uma aristocracia, ou seja, o governo dos melhores. Uma outra questão relevante é a questão do Estado medieval, né, que possuía um fundamento teológico. Né. Essa forma de governo, né, tinha uma doutrina chamada doutrina da supremacia do poder espiritual sobre o temporal, né, a junção do poder religioso com a monarquia. Mas como reação a esse absolutismo, surgiram as ideias de liberdade e da limitação desse Estado. Né? Podemos dizer que se alcançou assim, algum êxito com a Revolução Francesa. Né? A burguesia passou de dominada à classe dominante. Né? Foi a burguesia que formulou esses princípios filosóficos dessa revolta social, né? Se contrapondo aí a soberania absoluta da monarquia. Então aí nascia o chamado Estado Liberal, ou seja, foi lançada as bases do Estado Constitucional de Direito. Né? Foi a limitação do poder estatal e a declaração de direitos fundamentais acima do próprio Estado. Mas ainda hoje, né, os princípios, né, de liberdade, igualdade, democracia, solidariedade humana, eles são muitas vezes substituídos pelo individualismo, né, pela busca do poder, do lucro, da ganância. Né? Isso é bem presente nos nossos dias. E a educação é chamada nesse meio como mediação entre a ética e a cidadania, na formação de indivíduos mais conscientes do seu papel na sociedade. Ou seja, a educação busca instituir em cada indivíduo um cidadão ético correspondente ao lugar a ele atribuído na escala social. Oi, meu nome é Marlene Chimando e eu sou do Polo de Alto Araguaia. A disciplina é Fundamentos da Educação e atividade referente ao seminário, da atividade 3, né, da disciplina Fundamentos da Educação, que é uma atividade proposta pela professora Cecília. E o tema é Política e Educação. Eu vou falar um pouquinho sobre a visão de Demerval Saviani. Demerval Saviani, ele formou-se em filosofia pela PUC de São Paulo em 1966 e doutorando-se em filosofia da educação. Considerado filósofo da educação, fundador de uma pedagogia dialética, que denominou pedagogia histórico-crítica. Em sua obra de maior repercussão no Brasil, Escola e Democracia, Saviani afirma não existir uma identidade entre educação e política, embora ambas se constituem em fenômenos inseparáveis entre a dimensão política e a educação e a dimensão da prática educativa. Saviani assegura que a interferência da política na educação só pode ser captada quando concebemos como distintas entre si. A educação alicerciada no consenso e compreensão se define pelo caráter
de uma relação travada entre contrários não antagônicos. A política, alicerçada na dissuasão, dissenso e pressão. Por outro lado, é uma relação de denominação e se define pelo caráter de uma relação travada entre contrários antagônicos, que pode entender os conteúdos da disciplina escolar ou conhecimento entre si, os quais esclarecem-nos acerca de um determinado objeto e, portanto, são considerados neutros. Isto é, não concorreriam para outros fins, que não o desenvolvimento e aperfeiçoamento da humanidade ao longo do tempo. Para que isso se realize, deve concorrer um esforço intencional voltado à construção de consensos baseados nos resultados da pesquisa científica, por exemplo. Sob outra ótica, conhecimentos de geometria ensinados pelo professor, por exemplo, não entrariam em conflito dos conhecimentos cartográficos. Aí, tipo de educação, são vários os tipos de educação. Vou falar um pouquinho sobre a educação familiar e escolar. Porque muitos pais, eles pensam que a porcentagem maior de educação está com as escolas. E isso é um engano. A escola, ela representa um complemento, um direcionamento, um viés na complementação da educação. A maior parte da educação ela deve vir por parte dos pais. Por mais que os educadores se desempenhem, o papel primordial na orientação da criança não exime os pais da responsabilidade maior da educação dos seus filhos. E a idade ideal para os pais brindarem seus filhos com excelente educação vai do 0 aos 7 anos de idade. É isso aí.